Como nascer os Wanderlust Warriors? Hoje eu vou contar para vocês da onde eu tirei essa ideia e porque eu gosto tanto de fazer essa playlist, né? Tô fazendo esse vídeo aqui como uma apresentação da playlist, algo que eu nunca fiz, mas me sobrou um domingo, né? Então, né? Junho foi generoso comigo, me dando um domingo a mais para eu poder trazer esse conteúdo bacana para vocês. Então, em 2023, eu ainda estava engatinhando no desafio Craft, né? Que todos os meses eu faço um desafio, eu sugiro um tema, vocês indicam coisas relacionadas a esse tema, personagens relacionados a esse tema, e no dia primeiro do mês do desafio eu faço o sorteio, e aí na última semana, ou na penúltima, quando me sobra o tempinho, eu trago para vocês o craft, né? Que é a miniatura, o bonequinho, o personagem que eu fiz inspirado no que saiu dessa indicação, né? Normalmente eu tento. Normalmente não, eu sempre tento muito fazer algo digno para vocês. E em 2023 eu fiquei com uma dúvida em relação ao desafio Craft de dezembro, porque eu queria fazer duas coisas, né? Países e livros. Então eu fiz o desafio Craft de dezembro países e fiz um desafio especial de livros, né? E eu tava certo em fazer isso porque o de livros flopou muito, né? Houveram poucas indicações. Mas o de países não, o de países me indicaram muitos países. E por que eu tive essa ideia? Quando eu tive acesso a videogame, eu jogava na casa de uma amiga, é, um videogame melhorzinho, assim, né? Na época eu ainda tinha o Dactar, que era uma vertente aí do Atari, e essa minha amiga já tinha o Super Nintendo. E eu joguei lá pela primeira vez Street Fighter 2. Eu acho que foi o primeiro jogo mais bonito, assim, né? Com gráficos melhorzinhos que eu joguei. E no Street Fighter 2, foi lançado em 91, tinha uma coisa muito legal, né? Tinha você escolher um personagem e para enfrentar outro personagem aparecia um mapinha com o aviãozinho indo assim. E aí ia para um país assim e lá tinha um representante desse país, né? Tinha um lutador que era desse país. E no começo eu não sabia, né? Não sabia nada de Street Fighter. Então eu ficava, nossa, mas que lutador que vai ter na Índia, né? E virou um dos meus favoritos, o Dalsin, né? A União Soviética, ainda era da época da União Soviética, assim, eu sou velho. Aí ia, né? O aviãozinho. Eu achei isso muito legal, né? Porque os lutadores representavam aí os países, né? Mesmo que de forma extremamente estereotipada, o Blanca ser do Brasil. Eu gosto muito do Blanca. Eu gosto muito que ele represente o Brasil, mas vamos combinar, né? Que é um misto aí de um gorila, monstro. É horrível para nós, como brasileiros, né? Ter esse personagem nos representando. Mesmo assim, é legal, vou fazer o quê, né? Ah, é um sentimento dúbio que eu tenho em relação ao Blanca. E então eu tinha muito esse negócio de países, né? Tipo, ia pra China, era Chun-Li. No Mortal Kombat isso aí não é tão presente, porque a maioria dos personagens terrestres, né, do nosso plano de existência, do nosso mundo, eles são americanos. Mas o pessoal do Underworld, lá do plano do Shao Kahn, eles têm divisões, né? Tipo, esse aqui é de tal lugar daqui, então você não se preocupa muito com isso aqui, né? Terráqueo, assim, americano, né? Mas eu quero saber aqui a terra do Baraka, eu quero saber aonde fica aí o reino da Sindel, né? Então era mais nessa vibe de fantasia, mesmo assim ainda tinha divisões. E eu também gosto muito de joguinhos beat up, que é aquele lá que você vai andando enfrentando inimigos no caminho. Lá não tem tem joguinhos que tem divisões de países, né? Acho que o romance tem, né? Tem mais alguns joguinhos que tem divisão de países. Mas tem divisão aí de localidades, né? Tipo, o boss da ponte tem a ver aí com a ponte, o boss da construção tem a ver com a construção.
Então, né, você andava no mapinha e cada área era regida, né? Tinha o seu representante, né? Por mais que os inimigos de fase sejam comuns, porque também era algo bastante limitado, principalmente nos anos 90, você enfrentava lá uma meia dúzia e era isso que tinha, mas era o boss que fazia a diferença, né? O boss que representava aquele cenário todo. Então também tinha a representação do local. E o primeiro The King of Fighters 94, ele também tem essa coisa de país, né? Cada time representava um país, mesmo que não fizesse o menor sentido, né? A gente tinha lá o time do Japão, com Kyo, Benimaru, Gorodaimon, mas a gente tinha o time dos Fatal Fury, né? Representando o Fatal Fury, que era tipo o time da Itália, não faz o menor sentido, eles são japoneses, né? Tem o Joey que é japonês, mas foi aprender lá na Tailândia, não tem nada a ver com a Itália, não nem nada. Mas por causa do Street Fighter 2, né, tinha que ter essa representação de país. E foi aí que eu tive a ideia de fazer os Wanderlust Warriors no desafio de 2023, algo que eu sigo até os dias de hoje. A brincadeira é fazer um guerreiro místico, né? Eu chamo de guerreiro místico porque, né, o Ryu solta Hadouken, o Terry solta lá os Jason dele, né, o foguinho assim, tem os poderes e não é explicado diretamente como eles têm esses poderes, né? Do porquê eles têm esses poderes. Então, né? São lutadores com algum poder especial, né? Então eu quis fazer aí na vibe também de guerreiros místicos, né? Outro que tem de país que eu esqueci de citar é o Darkstalker, né? A gente tem outro monstro para representar o Brasil. Eu vou fazer um negócio aqui só de personagem brasileiro. Eu vou fazer acho que uma playlist, uma tier list de personagens, ranqueando os personagens brasileiros, né? Porque é difícil, gente, é difícil, né? Então, vamos lá. Então eu tive essa ideia, né? Eu vou pegar, vou fazer o sorteio, né? Vocês me indicam países, eu faço o sorteio. E aí caiu Montenegro. Mas eu não sabia nada de Montenegro, não sabia nem onde ficava Montenegro. Aí fui pesquisar tudo, fui pesquisar um pouquinho de mitologia, um pouquinho de folclore, e eu consegui, né, fazer um personagem bem bacana, né, um meio vampiro, assim, né, levando em conta o folclore da região. Depois caiu, em 2024 caiu a Irlanda, e, né, Irlanda para mim é a terra das bruxas, né, a terra das forças naturais. Então eu peguei, já fui pesquisar um pouquinho, já fiz uma guerreira também. A brincadeira é esse ano, né? Eu tava tão ansioso de fazer que eu não ia esperar até dezembro de novo. Então, como não saiu dois da Europa, eu resolvi fazer uma brincadeira para sair um Wanderlust americano. E caiu Brasil. Como de Brasil eu entendo também, eu peguei e fiz por estado. Então, sempre que cair Brasil, eu vou fazer essa brincadeira para ver de que estado vai ser o nosso Wanderlust Wars. E é legal, porque eu tento trazer, quando eu faço, né, por mais estereotipado que seja, como todo personagem de jogo de luta, eu tento fazer com uma pinceladinha assim, de pesquisa, de um entendimento melhor sobre aquele país, né? Não só jogo assim, tipo, o Montenegro, barcos, vou fazer um capitão de navio. Não, vou atrás, né, para caçar. Isso é muito legal, né? Porque no Brasil também saiu de São Paulo. E eu peguei e fiz uma cosplay, porque é o tema que tá em voga aqui, né? Um tema que aparece muito conteúdo nas redes sociais de cosplayers paulistas, não só paulistanas, né? Paulistas. Então eu resolvi fazer e algo que seria num jogo de luta, seria lá do Japão, né? Tem aquele bairro, tem aquele cruzamento famoso, né? Shinjuku, não sei, né? Enfim, mas seria de lá, assim. Então trouxe pra cá porque é algo muito comum aqui na cultura também, né? A globalização faz isso, né? Uma mescla de cultura. Assim como o motoboy do inferno é o que eu vejo todos os dias passando aqui pela rua ou no trânsito. Mas enfim, vocês entenderam que não é algo jogado, né? Que eu vou atrás, eu pesquiso, vou atrás de uma fonte e faço, por mais estereotipado que seja. Porque vamos combinar que personagem de jogo de luta não tem como fugir muito disso.
Não tem muito como fugir de um estereótipo. Principalmente personagens femininas, que não importa o que você faça, não importa como você faça, há uma sexualização, há um fetiche envolvido nas personagens e, como eu falei, é difícil fugir disso, é difícil fazer uma personagem que não vai atrair algum tipo de público, que vai achar aquilo interessante por outras vias. Mas enfim, acho que nos meus bonequinhos quadrados isso daí meio que tá salvo, né? Mesmo porque eu não faço lá com muitas formas definidas, né? Enfim, né? São bonequinhos de papel quadrados. Mas enfim, era isso que eu queria explicar para vocês da nossa playlist Wanderlust Warriors, né? O Wanderlust também é o nome do nosso canal, também é o nome do meu cenário de RPG, que é aquele sentimento de não pertencimento a um local específico, né? Eu não me sinto preso a esse lugar, eu sou do mundo. E é muito isso, né? Os lutadores do Street Fighter, eles não ficam num local específico, eles vão correr no mundo, aprendendo, né? Como a gente pode ver em séries animadas, em várias séries assim, né? De jogos de luta, esse negócio de percorrer o mundo à procura de desafios e de não ficar só em um lugar. Como no RPG, você não fica na sua terra natal o tempo todo, porque senão não tem aventura também, né? Você viaja o mundo. Então, é só explicando o nome dos Wanderlust Warriors, né? Que é esse sentimento de não pertencimento, e eles são guerreiros míticos. Não vou colocar Magic no meio, porque também fica meio forçadinho, né? Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe o vídeo com os amigos que são gamers, que são RPGistas, que eu tenho certeza que essa playlist é muito legal, muito interessante. Todos os personagens, né, tem uma história, eu criei uma historinha por trás, tem uns poderzinhos que eu invento também, apesar de não mostrar graficamente os poderes, eu invento um poderzinho. Mas então é isso, até o próximo, um beijo pra vocês, tchau!